Bom dia, Vetex Day, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nessa quinta-feira, nublada aqui em São Paulo. E eu acho que essa edição do Vetex Day está diferente, não é, Ingra? Tá. Essa edição tá diferente, ela é a maior edição que a gente já teve até agora, então sintam-se muito bem-vindos e aproveitem o evento que a gente preparou para vocês. Esse palco tem alguns pontos especiais e eu vou pedir para a Cíntia contar para vocês. A gente pensou a gente teve a oportunidade de ser curadora desse palco, sermos curadoras desse palco esse ano. Esse palco, ele tem como objetivo provocar vocês a mudanças que podem ser endereçadas ainda hoje nos seus negócios, nas suas empresas. E a gente tem 3 pilares: ESG, inovação e tendências de consumo. Então, espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou para vocês. Não é, Ingra? Isso, e um outro ponto que eu queria avisá-los para todo mundo se preparar é que esse palco ele tem licença poética para a gente interagir com vocês. Então a gente vai ter Kahoot, a gente vai ter slide, a gente vai levar o microfone para vocês participarem, então se preparem, prestem atenção no conteúdo, acho que vai ter bastante coisa interessante para a gente falar aqui. Anotem suas perguntas, aproveitem para interagir nos conteúdos e, sem mais delongas, a gente vai começar aqui com ela, que é a minha musa do Digital Commerce. Conhece tudo desse assunto, essa mulher, Fernanda Gonçalez. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou aqui do time de CX. E primeiro eu queria agradecer Cíntia e Ingra pelo convite, por estar abrindo o dia de painéis aqui nesse palco. E bom, vamos ao que interessa, né? A ideia do nosso papo hoje é a gente falar um pouquinho sobre como o uso de dados e tecnologia geram um valor competitivo para as marcas quando o assunto é relacionado à experiência do consumidor, né? E nada melhor do que a gente trazer 2 grandes marcas que sabem fazer isso com muita excelência. Então, eu quero convidar ao palco Luana Akemi, Head de Marketing da Localiza. Gente, eu falei Head de Marketing, é Head de Trade, tá? É assim, acontece. E Thaís Pamplona, tanto faz, Gerente Sênior de D2C na Whirlpool. Vamos sentar. Boa, meninas. Sejam bem-vindas, viu? Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Lu, eu vou começar com você, tá? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como vocês estão trabalhando a tecnologia dentro da experiência do consumidor na Localiza. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá super alto, inclusive. Bom dia, gente. Bom dia, Tá. Bom dia, Fê. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando para vocês hoje, nesse evento que, sem dúvida, né, é o principal evento de digital commerce do Brasil. Hoje, talvez um dos mais importantes do mundo. Bom, primeiro vou me apresentar, né? A Fê já falou, eu sou Luana. Estou hoje liderando a área de trade marketing da Localiza. O primeiro case é o case do Vai Por Mim. Vai Por Mim é o nosso hub de conteúdo. Por que a Localiza sentiu a necessidade de criar esse hub de conteúdo? Hoje, a gente produz muito conteúdo dentro dos nossos territórios de marca. Então, a gente fala muito sobre viagem, óbvio, fala muito sobre gastronomia, fala muito sobre paixão por autos, para quem é apaixonado por carros. E esse conteúdo ele ia sendo produzido, ele ia sendo trabalhado, mas a gente não tinha um lugar que reunisse, né, esse conteúdo de uma forma única. Então, a gente criou o vaipormim.com. Quem não conhece, acessa. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão achar muita coisa interessante lá. E dentro do Vai Por Mim, a gente criou recentemente a ferramenta de roteiros personalizados que utiliza a inteligência artificial integrada ao ChatGPT para resolver uma dor muito importante do cliente, que é a dor do seu planejamento de viagem. Puder passar, por favor.
Acho que todo mundo aqui, né, já viajou, já planejou uma viagem e sabe que planejar uma viagem, gente, é exaustivo. A gente começa super animado, marcando as nossas férias e depois a gente descobre que tem que o quê? Pesquisar passagem aérea, pesquisar hotel, aí depois você tem que pesquisar os ingressos para os pontos turísticos que você quer ver, reservar restaurante, enfim, aí você descobre que seu passaporte está vencido, se precisa de visto, né? Como é que faz para renovar o visto? Quanto tempo eu vou ter que ficar na fila do visto? Então, algo que era para ser muito prazeroso, no final ele começa a se tornar doloroso, né, para o cliente. Então, vendo isso, a Localiza entendeu, poxa, como é que eu posso ajudar o meu cliente a tornar essa jornada de viagem dele uma jornada mais prazerosa? E é uma jornada que a gente sabe que ela é muito longa, né? O cliente ele começa a pesquisar a viagem dele meses antes de efetivamente viajar, mais de 50% dos clientes. E quando eles começam a pesquisar, eles pesquisam várias vezes por mês, várias vezes por semana, e a maioria deles não sabe que marca vai usar, que marca vai consumir nesse período de pesquisa, de programação da viagem dele. Então, vendo essa oportunidade, a gente cria a ferramenta de roteiros personalizados. Passar. E a gente pergunta para os clientes, né? Eles estariam dispostos a usar a inteligência artificial? E mais de 60% diz que sim, que gostariam de ter uma ferramenta que ajudasse nesse planejamento de viagem. Então, a gente cria o roteiros personalizados no vaipormim.com, que são 5 passos muito fáceis. Eu deixei o QR Code ali, depois acho que a gente pode voltar. Convido vocês a experimentarem a ferramenta. Primeiro passo, a gente pergunta para o cliente qual que é o destino que ele quer visitar, para onde você quer ir. No segundo passo, a gente pergunta para o cliente, colar aqui, né? Qual que é o período da viagem dele. No terceiro passo, a gente pergunta com quem ele vai viajar, porque o que a gente vai oferecer depende se você está indo com criança, com família, né, com parceiro, com amigos. E no quarto passo, a gente pergunta quais são os interesses, o que você gosta de fazer. Você gosta de gastronomia, de cultura, né, de shows, de natureza. E aí, a ferramenta automaticamente entrega o seu roteiro personalizado para qualquer lugar do mundo. Viu, gente? A gente não está restrito ao Brasil, até porque a Localiza não trabalha só no Brasil, né? Fora os países da América Latina, onde a gente tem operação própria, e o México, a gente também tem a nossa parceria internacional, onde a gente faz o inbound e o outbound para oferecer locação no mundo inteiro. Então, aqui vem o roteiro super rápido que você pode, né, depois enviar para o seu e-mail, enfim, e ele já te dá detalhes do que fazer, né, em cada passo do seu dia. E aí vocês dizem, tá bom, a gente criou, resolvi uma dor do cliente, entreguei valor para o cliente. E qual que é o valor que isso traz de volta para a gente? Né? Que eu acho que é o que todo mundo aqui quer saber. E aí a gente acho que pode passar. Quando eu começo a conversar com o cliente, lá atrás, quando ele ainda está decidindo para onde que ele vai viajar e quando ele vai viajar, eu estou ampliando muito o público com quem eu falo. Por quê? Porque a jornada de locação, se você pegar só a locação de carro, ela só vai aparecer lá no final, depois que você já fez vários steps do seu planejamento. E eu só vou começar a interagir com você lá no final. Se eu começo a interagir com o cliente meses antes, quando ele ainda está pensando para onde ele vai viajar, eu estou fazendo o quê? Eu estou alargando a boca do meu funil. Eu estou atraindo mais gente. E eu estou atraindo não só o contratante, mas eu estou atraindo todas as pessoas que tomam a decisão de viagem junto com ele. Estou atraindo companheiros, amigos, enfim. Estou ampliando muito, né, a boca do meu funil para atrair mais gente. Se eu atraio mais pessoas, consequentemente, eu vou converter mais. Mas não é só isso. Eu atraio mais pessoas sabendo o que eu vou ofertar para essa pessoa. Porque, lembra, eu sei para onde ele vai, quando ele vai, com quem ele vai, o que ele gosta de fazer. Então, eu consigo entregar para ele uma oferta que é personalizada. Se eu personalizo a oferta, o que eu faço? A minha chance de converter, as minhas taxas de conversão aumentam significativamente. Né? A gente pode passar até mais outro. E o que é importante, isso gera um residual. Né? Porque a gente tem aí 39% dos clientes, por exemplo, que utilizaram a ferramenta, que chegaram até o final, se inscreveram na nossa newsletter. Então, eu continuo conversando com esse cliente durante todo, né, o próximo ano, até que ele decida viajar de novo e ele decida viajar com a Localiza. Então, acho que fica claro para a gente, né, que não existe meio, não existe fundo sem meio, não existe meio sem topo. E quanto mais a gente consegue investir no topo, eu consigo diminuir o valor dessa aquisição e tornar o meu custo de aquisição, reduzir o meu custo de aquisição e tornar a minha aquisição mais fluida, né? Então, eu acho que é aí que está o grande valor que a gente entrega no final, porque todo mundo que quer vender mais, né? E aí eu posso usar isso para quê, gente? Para a sua jornada de decisão de compra de um carro, para a sua jornada de decisão, enfim,
de um eletrodoméstico para a sua casa, né? Acho que as possibilidades são infinitas aí. Contar agora rapidinho também do segundo case, que é o Localiza Aí, que é super importante a gente entender. A jornada do cliente, ela não pode ser fragmentada, né? Então, tudo bem, Luana, a gente resolveu uma dor do cliente na jornada de pré-reserva dele, né? Foi ótimo. Mas depois ele ainda tem que reservar o carro, ele tem que retirar o carro, ele vai usar o carro, ele vai devolver o carro e ele vai ter a pós-devolução. Né? Se você teve alguma avaria no carro, alguma multa, você ainda vai ter que continuar, né, em contato com a empresa. Então, como é que eu resolvo, né, toda a jornada do cliente, tornando a jornada inteira do cliente mais fluida? E uma das dores que a gente tinha era a dor da retirada do carro. Por quê? Imagina, você chegou no aeroporto, né, com mala, cachorro, papagaio, menino, aeroporto lotado, férias. O que você quer? Você quer encontrar, né, entrar no seu carro e ir embora. Né, para finalmente chegar no seu destino e falar, minhas férias começaram, a minha reunião de trabalho, enfim. Só quando você chega, os clientes diziam para a gente, se puder passar mais um, Fê, quase 10% dos clientes que davam uma nota ruim no NPS de retirada diziam para a gente que a dor deles foi, eu não achei aonde eu tinha que retirar o carro. Eu cheguei no aeroporto e fiquei perdido. Aí, a gente tem dois problemas. O cliente pode dizer, tá bom, desisti, vou na concorrência, achei a concorrência mais fácil, vou alugar um carro com a concorrência, que é um problema, claro, mas é um percentual muito pequeno dos clientes que fazem isso. Mas o maior problema é o cliente que continuou te procurando, depois de um tempo te achou e ele chegou lá para retirar o carro, o quê? Pé da vida. Ele já está por aqui. Então, daí para frente, toda a jornada que vai restar é uma jornada ruim. Né, ele já está muito embasado, né, pelo que aconteceu. Então, junto com a Driven, que é uma consultoria de CX, que está aqui hoje, né, na Vetex, convido vocês até a passarem depois para conhecer mais, e a Array, que é quem detém a tecnologia da realidade aumentada, a gente pegou o quê? Simplesmente uma ferramenta que todos nós já conhecemos, que é a ferramenta de localização, todo mundo já utilizou o Google Maps em alguma viagem, seguiu as setinhas e trouxe isso para dentro de ambientes internos. Então, o cliente hoje, ele desce no aeroporto, a gente está em teste nessa ferramenta, ele consegue ou fazer a leitura de QR Code ou de algum objeto, né, e já aparece para ele, acho que a gente viu aí no vídeo, o caminho que leva ele até a nossa van, ou até a nossa agência, ou enfim, ou até, né, numa retirada autônoma, é possível ser até a vaga do carro, né, quando você vai abrir o seu carro pelo celular e não precisa passar pelo balcão. E por que a gente faz isso, né, gente? Mais uma vez, porque se eu garanto uma jornada fluida do meu cliente, eu garanto menor índice de NPS, o que eu faço? Cliente satisfeito, gente, volta. Na hora que ele volta, ele consome mais, então ele vai comprar um serviço adicional, um seguro, enfim, né, um item de bebê. Ele consome mais produtos do seu ecossistema, então se eu estou satisfeito com a locação, eu gosto da Localiza, eu posso comprar com a Localiza, eu posso assinar com a Localiza, eu sou um executivo e vou indicar a Localiza para gerenciar a frota da minha empresa. E, mais importante de tudo, cliente satisfeito indica. Né? E a indicação é gratuita, gente. Eu não preciso gastar para adquirir o cliente vindo de uma indicação. Né? Eu diminuo também os meus custos de aquisição aí. Então, é assim que a gente tem utilizado a tecnologia para melhorar a experiência do cliente, com foco, claro, em vender mais, que no final das contas é o que a gente quer. Maravilha, Lu. E até o que você estava falando, né? A gente está falando muito de dor. A dor do cliente, do consumidor, ela é a que vai drivar se você, no fim, vai ter sucesso ou não em trazer de volta, em fidelizar aquele consumidor. Então, assim, escutar a dor do cliente, quando a gente fala assim, o consumidor ele tem sempre razão, tem um fundinho de verdade aí, assim, porque se a gente não escuta essa dor, primeiro que a gente não consegue evoluir para o que ele precisa, e segundo, que a gente só vai ser mais uma marca, né? Então, acho que é extremamente importante tudo isso que você trouxe de tirar o cara do ponto A e levar o cara para o ponto B com relação à dor que ele tem, né? Então, acho que isso que você comentou aqui faz muito sentido em todos os aspectos ali, em todos os segmentos, né? Produto, a gente copia. Experiência, ninguém é capaz de copiar. Se a sua experiência realmente consegue entregar um valor que passa do tangível e atinge o intangível para o seu cliente. Isso ninguém copia. E, com certeza, cada um de vocês tem uma marca amada que passa do racional, né, e vai para o coração, porque a experiência que você tem com elas é incrível. Né? E isso ninguém é capaz de copiar. Maravilha, Lu. Obrigada, viu, pelo case. Obrigada a vocês. Agora, vamos lá, tá? Contigo.
Para a gente complementar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que a Whirlpool está fazendo esse trabalho de dados e você contasse um pouquinho dos cases que você trouxe. Tá? Combinado, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Então, bom, eu sou a Thaís, eu sou gerente sênior do D2C Whirlpool e eu vim dividir aqui com vocês 3 cases que eles aparentemente são distintos, mas eles têm um ponto em comum que vai ficar muito claro aqui quando a gente começar a falar sobre eles. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é o que a gente chama de jornada pós-compra. Então, o nosso principal desafio aqui, como a gente tem um produto que ele é muito grande, o consumidor precisa se preparar para receber esse produto. Então, não é todo consumidor que ele pode receber o produto ali na portaria de casa ou tem alguém para receber o produto. Então, ele precisa ter previsibilidade e conseguir se preparar para receber esse produto. E isso era um desafio para a gente. Como que eu consigo me comunicar da melhor forma com o consumidor e passar essa sensação de que o produto está chegando próximo, que o produto vai ser entregue nos próximos dias ou até mesmo naquele dia. Então, esse era um desafio que a gente tinha dentro de casa. E o primeiro desafio foi como que eu crio um repositório único de informação, onde eu tenho todas as informações dos meus pedidos em um único lugar e eu garanto que todos os meus canais de atendimento consumam exatamente do mesmo dado, exatamente do mesmo banco de informação. Porque imagina qual o problema que a gente tinha, a problemática. Imagina o consumidor que entrava no site, tinha uma informação, entrava em contato com o call center, tinha uma outra informação, entrava em contato com o chatbot, tinha uma outra informação. Então, a experiência do consumidor, nesse caso, era extremamente desagradável. Ficava naquela sensação de eu não sei quando eu vou receber meu produto e tentava entrar em contato várias vezes para ter esse tipo de informação. A partir do momento que a gente consolidou todas essas informações de diversos sistemas que não são atualizados necessariamente no mesmo momento e ainda tem a complexidade de terceiros, né, que no caso são nossas transportadoras, de colocar informação sobre a entrega do produto, a partir do momento que eu consolidei tudo isso e eu comecei a alimentar esses canais de atendimento usando a mesma base, eu equalizei a minha informação, o impacto disso na satisfação do consumidor foi notado assim quase que de forma instantânea. Sem contar que a gente tinha muito mais governança, mais monitoramento, mais segurança na informação, cobertura e velocidade. Acho que era um ponto também que a gente tinha de dor de como que eu melhoro essa minha tecnologia, mas uma tecnologia que seja rápida para o consumidor. E aí, a partir do momento que eu resolvi esse problema de integridade da informação, eu comecei nós, né, na verdade, é um time gigantesco que está acompanhando isso. A gente começou a olhar mais para o como, né? Como que eu vou me comunicar com o consumidor? Comecei a olhar mais para réguas de relacionamento, comecei a olhar mais para conteúdo, eu comecei mais a incentivar canais digitais e o impacto disso, inclusive na parte econômica, na parte financeira, fez muito sentido. Porque o atendimento online é muito mais econômico do que um atendimento humano. E o nível de satisfação do consumidor, a gente atingiu recordes quando a gente começou a utilizar essa nova plataforma, esse novo repositório único de informação. Então, esse foi um case que a gente colocou de pé, e fez muito sentido no viés de satisfação do consumidor. Boa, tá. E acho que assim, todo mundo aqui é consumidor, né? E a gente quer, ao máximo, ter em qualquer plataforma que a gente esteja falando ali, seja num chat, seja no site, seja ter a mesma informação e conseguir visualizar tudo que você tem ali dentro da marca, né? Porque hoje a gente, enquanto indústria, marca, a gente sabe diferir o que é Brastemp, o que é Consul, enfim, as diferentes marcas. E a gente sabe que é tudo dentro de um único ecossistema. O consumidor final, se ele está comprando Consul, ele não quer saber algo sobre a Brastemp, ele não sabe que são marcas totalmente apartadas, mas do mesmo grupo, né? A maioria não sabe. Então, ter tudo isso unificado faz muita diferença, né?
Pelo menos eu, enquanto consumidora, eu amo quando tem tudo unificado, todas as minhas informações num único lugar. Sem dúvida, e acho que assim, o consumidor, a gente tem diversos tipos de consumidor, né? E ele quer ser atendido na hora que ele precisa ser atendido, com a informação que ele precisa. Cada consumidor, ele tem sua particularidade. E ter esses canais unificados com a mesma informação é de extrema importância para garantir que ele sinta confiança de que a informação, de fato, ela é verídica, que de fato o produto vai chegar no momento que a gente está sinalizando. Então, foi muito importante esse passo da gente unificar os dados e organizar os dados de uma forma lógica. Show. Bom, o segundo case aqui que a gente vai falar é sobre CRM. Qual o ponto aqui importante que a gente também, que faz o link com o que eu acabei de falar aqui sobre o jornada pós-compra? O desafio aqui é como que eu automatizava o meu processamento de dados para, de novo, ter clareza das informações e, a partir daí, eu conseguir traçar ações e estratégias de como que eu deveria me comunicar com o meu consumidor. Então, aqui, o ponto de CRM, um grande desafio que a gente teve foi justamente do Single ID, de como que eu consigo enxergar um consumidor único. Eu tenho várias marcas, eu tenho Brastemp, Consul, KitchenAid, diversos canais, mas o consumidor é um consumidor único. E como que eu consigo identificar esse consumidor e me comunicar da forma que ele gostaria que eu me comunicasse com ele, com a estratégia que eu gostaria de me comunicar com ele. E esse foi o desafio aqui do time de CRM. A partir do momento que eu tinha esses dados consolidados e com clareza de qual tipo de informação eu gostaria de extrair daqueles dados, aí sim eu consegui desenhar essas estratégias, eu consegui desenhar essas ações mais direcionadas. Aqui nesse case, a gente usou a parte estatística para clusterizar os nossos clientes. A gente tem hoje mais de 50 clusters de consumidor que endereçam toda essa frente de comunicação, toda essa frente de ação, seja ação de atendimento, seja ação comercial, mais direcionada para aquele consumidor. Então, mais uma vez, a importância da organização dos dados para eu conseguir extrair a melhor informação daqueles dados e tomar ação a partir disso. E quando a gente fala do churn, a lealdade, né? Aqui acho que o churn não é o cliente simplesmente ir embora. É um cliente que, talvez, porventura, ele comprou uma vez e ele nunca mais comprou, né? Então, acho que essa questão da régua que você mostra é justamente de como a gente faz com que esse cliente fique ativo, né? É isso, né, tá? É isso, assim. Então, eu posso ter um cliente de alto valor, mas ele pode ser um cliente que está inativo, que ele não se relacionou com a minha marca já há algum tempo. E a estratégia que eu vou usar de comunicação com esse consumidor é completamente diferente da estratégia que eu vou me comunicar com o consumidor que está o tempo todo se relacionando comigo. E é exatamente aí que a gente se apropria dos dados para desenhar essas estratégias de comunicação. Maravilha. E o último case é o case de RPA, que é um case mais de automatização dos dados. Aqui eu estou dividindo com vocês um case do processo de automatização do processo de devolução. E isso é algo mais interno. Mas aqui, assim como os outros, ele tem impacto direto na satisfação do consumidor. E mais uma vez, qual foi o nosso grande desafio aqui? A organização dos dados. Então, a organização de dados, a organização de processos, como que eu consegui transformar alguns processos manuais e que são morosos em processos automáticos, que são passíveis de erro. Então, quando a gente automatiza tudo isso, eu me defendo muito mais de erros que acontecem na operação e isso tem um impacto direto na satisfação do consumidor. Então, o grande objetivo aqui dessa automatização do processo de devolução, imagina o cenário que o consumidor, enfim, por algum motivo precisou devolver o produto. Ele está naquele momento mais crítico da jornada de compra. Como que eu consigo dar previsibilidade para o consumidor? Como que eu consigo
ter velocidade de atendimento, para aí sim eu conseguir dar um processo de qualidade para o consumidor e que ele saia satisfeito desse processo como um todo. E esse aqui foi o nosso desafio quando a gente fala de automatização desses processos de devolução, que foi algo que o time conseguiu endereçar ali, que também fez muito sentido e o impacto na satisfação do consumidor foi visível. Então, de forma resumida, os 3 cases que eu mostrei aqui para vocês hoje, eles têm esse desafio de organização dos dados e como que eu consigo extrair informação e como que eu consigo extrair conhecimento a partir deles e transformar isso em ações, seja internas, seja para o consumidor, que gerem valor para o negócio e que atendam a um ponto de dor do consumidor, como você falou. Porque, na verdade, o ponto de dor do consumidor não necessariamente é o ponto de dor que a gente acha que ele tem. É o ponto de dor que ele está falando para a gente através dos dados, que aquilo ali está doendo. E como que eu consigo traduzir e identificar esses pontos e atuar em cima disso? Essa é a grande beleza de trabalhar com e-commerce, que a gente tem tudo à nossa mão, né? A gente tem essa informação em nossa mão em tempo real e a gente pode tomar ações em cima disso. Exatamente isso. Acho que serve tanto para o seu case, né, tá? Tanto quanto para o case da Lu, que assim, a quantidade de dados que a gente tem hoje nas mãos é ouro, né? A gente consegue ou fazer uma coisa muito boa, e se a gente estiver muito enviesado, a gente vai para um caminho muito ruim de usar os dados e simplesmente jogar um trabalho fora. Então, esse tipo de case que vocês trouxeram exemplifica muito bem, né, como que a gente, de fato, precisa olhar para a dor e entender como que os dados fazem com que a gente resolva esse problema, né? Dados, tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que essa é o que você falou, é a beleza, né? De usar os dados a favor de fazer com que o cliente ele se fidelize com você e, enfim, fique com você para o resto da vida, né? Então, acho que esse é o ponto. Meninas, a gente tem tempo para uma pergunta? Sim? Então, vamos lá. Só uma pergunta para a gente finalizar aqui. Eu queria saber, aí, enfim, respondam quem vocês acham que faz mais sentido. Como que estar perto do cliente pode ou não ser rentável para o negócio? Bom, eu acho que assim, estar perto do cliente é sempre positivo para o negócio, né? Justamente por isso, porque a partir do momento que a gente está próximo do cliente, a gente tem feedbacks reais, seja de serviço, seja de produto, enfim, a gente consegue entender de fato qual é o ponto de dor desse consumidor e consegue atuar em cima disso. Obviamente, existem custos atrelados a isso, a gente tem conhecimento de tudo isso, mas é tão rico a gente conseguir escutar isso do consumidor e atuar de forma consciente em algo que de fato vai entregar valor para o consumidor, que eu acho que isso é quase que essencial para a evolução de uma companhia, evolução de um processo, de um produto, o que quer que seja. Eu ia dizer que na Localiza a gente tem adotado muito o conceito de working backwards, né, que na verdade é um conceito da Amazon, que é sempre entender, né, a partir do cliente, qual que é a dor do cliente e como é que aquilo que eu estou propondo vai solucionar essa dor do cliente para agregar valor para a companhia. E acho que o case que eu mostrei aqui é isso, né? Se a gente não estiver perto do nosso cliente, a Fê falou, a Tá falou muito bem aqui, se eu não, os dados estão me dizendo qual que é a dor do cliente, se eu não olhar para esses dados e não entender, né, de verdade qual é a dor do cliente e não solucionar esse problema, eu não vou conseguir efetivamente gerar a fidelização e a conversão e o aumento de ticket, enfim, que eu quero lá na frente. Então, acho que para qualquer área da companhia, a gente tem que estar sempre olhando para a jornada do cliente, igual eu falei, a jornada inteira. Não olha só para o pedacinho que você está cuidando. Ah, Luana, você é trade, olha só para o pedacinho de trade, não. Entende a jornada do cliente como um todo, a experiência dele do início ao fim, até o pós-venda e a fidelização. Maravilha. Gente, é isso. Quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, gente, pela presença de vocês também. Acho que foi um papo muito bom e acho que a gente tirou bastante proveito aqui de tudo que vocês trouxeram. Esses cases foram ótimos. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Fê.